Olá! Você sabe quais são as evidências mais atuais que a gente tem na literatura para prevenir quedas em pessoas idosas? Você já parou para pensar se o que você faz no seu dia a dia como fisioterapeuta para prevenir quedas com os seus pacientes adultos idosos está condizente com o que a gente tem na ciência? Bom, meu nome é Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, especialista profissional em fisioterapia em gerontologia pelo COFITO Abrafige, sou doutora em ciências pela USP e também criadora do método Larissa Viveiro de prevenção de quedas. Tenho dedicado meus últimos 4 anos a ensinar e ajudar fisioterapeutas a se tornarem seguros para atender pacientes adultos e idosos com instabilidade postural e quedas. E te convido para você ficar aqui comigo agora nessa aula aberta aqui no meu canal do YouTube para que a gente fale de fato sobre as evidências mais atuais sobre prevenção de quedas em pessoas idosas. Essa aula aberta ela faz parte do preparatório para o treinamento online Prevenção de Quedas na Prática, que está na 4ª edição. Então, a 4ª edição desse treinamento que eu gosto muito de dar é um treinamento completamente online e gratuito, e é um treinamento que eu vou dar no próximo dia 24 de outubro, próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. É um treinamento que dessa vez não vai ficar gravado, então se você tem interesse, leia aqui embaixo na descrição desse vídeo para se inscrever e vir junto comigo e com muitos outros fisioterapeutas a mudar a sua prática clínica a partir da sexta-feira, do dia 25 de outubro, depois que você assistir o meu treinamento. Então vamos lá, sem mais delongas, eu preparei uma aula aberta, direta ao ponto, para a gente entender o que de fato é evidência quando a gente fala sobre esse assunto, que é um assunto que muitas vezes ele é considerado batido, que as pessoas já sabem tudo sobre ele, mas não. Pasmem, tá? Ainda em 2024 tem muita gente que não sabe o básico, mas aqui eu vou me atentar a falar sobre realmente as evidências. E eu quero alertar vocês para essa matéria que saiu no BBC esse ano, no início desse ano, falando que os atendimentos de idosos por queda aumentaram mais de 100% desde 2013. E alguns especialistas eles foram convidados pela BBC para comentar sobre isso e eles levantaram 3 principais hipóteses para que isso tenha acontecido. Então a primeira delas é que há uma maior expectativa de vida da população brasileira que faz o número de idosos ser cada vez maior e consequentemente esse número esse tipo de acidente ele acontece, tá? Segundo, há uma menor subnotificação da rede hospitalar de casos de quedas da própria altura, o que facilita também registros desse tipo de acidente e, por consequência, aumenta o número de casos. E a falta de políticas públicas para a população idosa se locomover, favorecendo a ocorrência de quedas. E isso aqui é muito grave. A gente tem até uma iniciativa do Grupo Preve Quedas, não sei se vocês já viram, mas procurem depois lá no site deles. Eles fizeram uma carta manifesto para dizer a importância que a queda tem dentro da vida da pessoa idosa e para levantar uma discussão para que a gente crie de fato políticas públicas, que o governo, o Ministério, né, da Saúde, crie políticas públicas para realmente prevenir quedas nessa população. Então vocês podem depois entrar no site deles, prevequedasbrasil.com.br. Bom, então qual é a evidência científica mais atual e que é bastante relevante quando a gente fala de prevenção de quedas que a gente tem, né, hoje em 2024? Então, saiu em 2022 o Guideline Mundial de Prevenção de Quedas, tá? Então, é esse artigo, esse print que eu coloquei aqui na tela para vocês. Ele é o guideline mais atual que a gente tem e é o primeiro guideline que considerou o mundo todo na hora de falar sobre esse assunto. Então foi uma iniciativa global que reuniu pesquisadores do mundo inteiro e a gente tem representantes aqui brasileiros na figura da professora Mônica Perracini, uma referência muito importante em quedas, tá? E uma das coordenadoras, né, do Grupo Preve Quedas Brasil. Então é um documento que a gente precisa ter junto com a gente se a gente quiser prevenir quedas, tá? Os guidelines, eles acabam fazendo um compilado do que a gente tem dentro da literatura já publicado. E aqui a gente tem algumas considerações dos especialistas que se reuniram também. Foram várias frentes de trabalho para poder fazer o guideline.
E uma coisa que fica muito clara com o guideline, que se para você isso não era claro antes do guideline, é que não existe risco zero para queda. Então, aquela velha história que eu já ouvi muita gente falar, meu paciente tem risco ou não tem risco de cair? Se o paciente é um paciente adulto idoso, ele tem risco de quedas. A gente não fala se tem ou não tem, ele vai ter. O risco zero não existe. Então, ou ele tem um risco baixo, ou um risco intermediário, ou um risco alto. Então, a gente precisa entender qual que é o nível do risco do paciente e não se ele tem ou não tem risco, tá? Porque até o idoso atleta tem risco de cair, tá bom? E isso, se a gente for para outra esfera, até nós mais jovens também corremos o risco de cair. Mas acontece que a pessoa idosa por si só o fato de ela ser idosa, ela estar à frente no processo de envelhecimento do que eu, do que você que está aqui me assistindo, né? Ela é uma pessoa que já tem o risco mais elevado, vamos dizer assim, tá? Então, a gente fala em estratificação do risco. Isso os artigos eles já estavam trazendo, mas ainda a gente não tinha um guideline que falasse claramente sobre essa estratificação. Então, a estratificação em risco baixo, então, para quem é classificado como um baixo risco para queda, um risco baixo para queda, a gente precisa oferecer educação em saúde e prevenção de quedas, bem como ser aconselhada essa pessoa a realizar exercícios e atividade física. Para quem tem um risco intermediário, em adição a tudo isso que a gente falou aqui no risco baixo, a gente precisa referenciar esse paciente a um fisioterapeuta da área para prescrever exercícios personalizados para treino de equilíbrio, marcha e força muscular. Então, aqui é que reside a importância de nós fisioterapeutas, porque quem tem risco intermediário para queda precisa de um fisioterapeuta para chamar de seu. E precisa de um fisioterapeuta que entenda de gerontologia, precisa de um fisioterapeuta que saiba sobre o processo de envelhecimento, que saiba sobre controle postural, que saiba sobre treino de equilíbrio, vamos dizer assim, tá? E aqui, essas recomendações para a estratificação não são recomendações só para nós, fisioterapeutas. É uma recomendação para todos os profissionais de saúde, tá bom? Por isso que aqui ele diz que precisa referenciar para um fisioterapeuta. Se somos nós, fisioterapeutas, que estamos estratificando o paciente, a gente tem que reforçar a importância do paciente continuar com a gente. Agora, se são outros profissionais que estão estratificando esse paciente, ele precisa referenciar para o fisioterapeuta especializado ou especialista em gerontologia. Bom, e para quem tem risco alto, esse paciente ele precisa de uma avaliação multifatorial do risco de quedas para guiar intervenções individualizadas e personalizadas. E aqui a gente não consegue fazer um trabalho sozinho. Para quem tem um risco alto, a gente precisa de um trabalho interdisciplinar, tá? Então, dentro do guideline, ele traz um algoritmo para prevenção de quedas. Esse algoritmo aqui que eu estou apresentando para vocês em inglês, mas eu facilitei a vida de vocês e estou colocando ele aqui em português. Para todo mundo que já está inscrito no treinamento que eu vou dar na semana que vem e está na minha lista de e-mails e no nosso grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar esse algoritmo em português em PDF para quem quiser consultar depois. Tá bom? Então, se você tá aqui e gostaria, né, de ter esse PDF, se inscreve aqui embaixo, né, na descrição do vídeo para participar do meu treinamento. Bom, gente, então vamos lá. O que acontece? O que esse algoritmo ele diz pra gente, tá? Ele diz o seguinte, que qualquer pessoa idosa que esteja numa visita a algum profissional de saúde, tá? E que não tenha sido o objetivo, na verdade, ele foi procurar o serviço de saúde não por causa de queda, então ele foi procurar por algum outro motivo, não porque ele sofreu uma queda, ele já tem 30% de chance de cair no próximo ano, tá? Só pelo fato de ele ser uma pessoa idosa. Então, ele não foi por causa do histórico de quedas procurar o serviço de saúde, ele já tem 30% de chance de cair. Agora, aquelas pessoas idosas que foram ao serviço de saúde por causa de uma queda ou alguma consequência relacionada à queda, já tem 70% de chance de cair no próximo ano. O que isso quer dizer? Que as pessoas idosas que já apresentaram quedas, tá? São pessoas que têm 70% de chance de cair no próximo ano, tá certo? Então, isso a gente precisa ficar bastante atento quanto a essas questões. Bom, então essa pessoa que entrou ali, né, procurou o serviço de saúde, não
por causa de uma queda, a gente precisa triar sobre quedas dessa pessoa. Então tem que fazer uma triagem a respeito de quedas. E a gente precisa fazer 3 perguntas principais para essa pessoa. O senhor ou a senhora sofreu queda alguma vez nesses últimos 12 meses? O senhor ou a senhora se sente instável quando levanta, fica em pé ou anda? O senhor ou a senhora se preocupa com a possibilidade de cair? Basta essa pessoa idosa responder sim para qualquer uma das 3 questões. Então, as 3 questões respondendo sim para uma, ela já vem para cá, para a gente poder avaliar a severidade da queda dela. Se ela responder não para todas, aí sim ela já é classificada aqui em baixo risco. Então, ela não se sente preocupada com a possibilidade de cair, ela não se sente instável, ela não teve histórico de quedas no último ano, então ela realmente tem um risco baixo ali só por essas 3 perguntas. O que acontece muito, gente, que eu não vou me atentar e nem me detalhar nesta aula aberta para falar sobre isso, é que quando a gente pergunta se o paciente ele já caiu alguma vez nos últimos anos, nos últimos 12 meses, desculpa, ele não necessariamente sabe o que é uma queda. Por isso que a gente tem que perguntar essas outras 2 perguntas aqui. Pode ser que o paciente já tenha caído e ele não sabe que ele caiu. E pode ser que você, fisioterapeuta, pergunte para o paciente se ele já caiu e nem você sabe que ele já caiu, porque você não sabe de fato a definição correta de queda. O que eu posso dizer aqui para vocês, eu tenho no meu Instagram vídeos falando sobre isso, se eu não me engano aqui no YouTube também tem aula sobre isso. A queda não é necessariamente somente aquela queda ao chão. Então, o paciente ele pode estar sofrendo quedas que não são quedas ao chão e você pode não estar identificando essas quedas que estão acontecendo, tá bom? Então, por isso que é importante a gente acrescentar essas outras 2 perguntas aqui, tá certo? Bom, então, ele disse não para tudo, risco baixo, o objetivo principal aqui é prevenção primária, aquilo que a gente já falou, né, nos slides anteriores, educação sobre a prevenção de quedas e aconselhar atividade física, exercícios físicos e reavaliar em 1 ano. Obviamente, esse algoritmo é para qualquer profissional da saúde, como eu falei para vocês. Para nós fisioterapeutas, a gente só vai entender que ele tem um risco baixo, mas isso só vai servir para a gente? Não, eu preciso entender qual que é a queixa de funcionalidade do paciente, tá? Se ele veio para mim, alguma queixa ele tem, e eu preciso entender quais são os objetivos de tratamento com ele. Então, para isso, eu tenho que fazer uma avaliação bem detalhada, tá? E o que eu posso dizer para vocês, para eu não me alongar muito aqui nessa aula, que não é o objetivo dela, a gente vai ter uma outra aula falando sobre, preparatória, né, para o treinamento, falando sobre avaliação com raciocínio clínico, é que nós precisamos avaliar o controle postural do nosso paciente de forma bastante detalhada, mesmo se ele tem um risco baixo, para a gente poder entender se realmente todos os componentes do controle postural estão ok ou se tem algum deles que a gente tem que ter uma atenção mais especial, tá? Bom, vamos supor então que o paciente respondeu sim para pelo menos uma das 3 perguntas, então a gente vem para cá e avalia a severidade da queda. Se o paciente veio para o serviço de saúde por causa de uma queda, a gente já vem direto para cá, a gente nem passa para esse lado aqui. Então, quais são esses 5 itens de severidade de queda que a gente tem que investigar? A gente tem que investigar se o paciente teve alguma consequência relacionada à queda que ele está relatando para a gente que ele teve. Então, ele teve alguma contusão, ele precisou ficar hospitalizado, ele teve alguma fratura, a gente vai investigar isso. Se ele teve 2 ou mais quedas no último ano, ou seja, se ele é considerado pela literatura científica um caidor recorrente, ele também já tem um item de severidade para queda aqui. Se ele é considerado uma pessoa idosa frágil, se ele tem fragilidade, tá? Então, a gente tem 5 critérios principais ali, quando a gente pensa no diagnóstico de fragilidade pelos critérios de Fried, e se ele tiver pelo menos, se ele tiver 3 dos 5 critérios, ele já é considerado frágil. Então, se ele tiver fragilidade, já é uma severidade de queda aqui também. Se o paciente ele ficou caído no chão por muito tempo e ele foi incapaz de levantar sozinho, ele precisou de ajuda, ele também já tem uma severidade aqui para queda. E se ele teve perda de consciência ou suspeita de síncope, também. Então, basta ter um dos 5 itens de severidade, a gente já classifica esse paciente em alto risco. Então, o objetivo principal é prevenção secundária e tratamento, avaliação multifatorial de quedas, intervenção individualizada e personalizada e temos que ter aqui uma condução interdisciplinar para esse paciente. Ele precisa de um acompanhamento entre 30 a 90 dias. Então, a gente precisa reavaliar com mais frequência esse paciente.
Agora, vamos supor que ele não tem severidade para queda. Então, dos 5 itens de severidade, ele não tem nenhum. A gente vai, então, triar o equilíbrio e a marcha dele por meio do teste de velocidade de marcha ou do TUG. O teste de velocidade de marcha, ele é considerado uma referência científica mais alta, tá? Então, existe uma qualidade maior nessa evidência. Então, há essa recomendação. O TUG, ele não tem uma qualidade super alta igual a velocidade de marcha, mas ele é possível também ser usado para essa triagem. Então, se o paciente ele tiver uma velocidade de marcha menor ou igual a 0,8 metros por segundo, ou um TUG, que é o Timed Up and Go Test, maior que 15 segundos, então é um paciente que já é classificado como risco intermediário. Aqui o objetivo é a prevenção secundária para melhorar o principal fator de risco, que é o controle postural. A gente precisa referenciar, né, esse profissional, esse paciente para um fisioterapeuta especializado. Então, o foco vai ser em exercícios de equilíbrio, marcha e força muscular. E precisamos educar esse paciente sobre prevenção de quedas. A recomendação do algoritmo é reavaliar em 1 ano, pensando em profissionais da saúde. Se ele veio para nós, fisioterapeutas, e ele tem risco intermediário, a gente precisa acompanhar entre 30 e 90 dias também, porque a gente já tem evidência científica mostrando pra gente que a gente precisa acompanhar esse paciente por no mínimo 3 meses para que a gente tenha eficiência realmente no treinamento de equilíbrio desse paciente. Então a gente tem que reavaliar a cada 3 meses pelo menos para ver se está sendo efetivo tudo que a gente planejou para esse paciente. Agora, vamos supor que não, ele teve uma velocidade de marcha maior que 0,8 metros por segundo e menor que 15 segundos no TUG. Então é um paciente que vai vir aqui para o risco baixo. Como eu falei para vocês aqui no início da minha fala do algoritmo, não basta a gente triar o controle postural avaliar, na verdade, só pela triagem da velocidade de marcha e TUG, porque o controle postural ele é muito mais do que só um teste de marcha, tá? Então a gente tem muitos outros componentes, a gente tem avaliação de equilíbrio semistático, a gente tem avaliação de equilíbrio dinâmico, a gente tem integração sensorial, a gente tem a função cognitiva que influencia, tá, no controle postural. Então tem muitas coisas que a gente precisa olhar para esse controle postural, e aqui é só para cunho de rastreamento do nível de risco que o paciente tem, tá? Veio para nós fisioterapeutas, a gente pode até rastrear, identifica qual que é o nível de risco que ele tem e vamos partir para uma avaliação mais específica, tá? Então fica esse alerta aqui para vocês, tá certo? Bom, e aí, dentro do guideline, além da estratificação do risco, eles trazem para a gente um compilado da literatura do que é evidência científica para intervenção. Então, eles classificam assim, de acordo com a força da recomendação. Então, 1 é uma recomendação muito forte e 2, ela é fraca ou condicional. E eles avaliam com a letra A, B ou C a qualidade da evidência. Então, 1 e 2 diz respeito à força, 1 forte, 2 fraco ou condicional. E A, B, C diz respeito à qualidade. A, uma evidência alta, B, uma evidência intermediária e C, uma evidência baixa. E quando não há evidência disponível na literatura, há uma recomendação dos experts, tá? No assunto, que são todos os pesquisadores que se reuniram, enfim, para fazer o guideline. Então vamos lá. Essa recomendação de aconselhar sobre como manter a mobilidade segura e melhorar a funcionalidade física, para que isso seja feito por um profissional treinado, para quem tem pessoa idosa que tenha risco baixo para queda, é uma recomendação dentro do guideline, uma recomendação dos especialistas. Além disso, eles dizem que cada aconselhamento desse deve levar em consideração as circunstâncias, prioridades, preferências e recursos da pessoa idosa, e que este aconselhamento também, né, sobre manter mobilidade segura e tudo mais, deve reforçar a promoção e prevenção da saúde, relevantes para o risco de quedas e fraturas, bem como para atividade física, hábitos e estilos de vida e nutrição, incluindo suplementação de vitamina D. Lembram que aqui, vou até voltar. Nesse slide eu coloquei para vocês, né, que para quem tem risco baixo deve ser oferecida educação em saúde, prevenção de quedas, bem como aconselhada a realização de exercícios e atividade física. Então, da onde eles tiraram isso? Da recomendação de todos os especialistas que se reuniram ali nessa força de trabalho do guideline, tá? Para quem tem risco intermediário,
Também é recomendação dos especialistas oferecer um programa de exercícios baseado na avaliação individual, de acordo com as recomendações de exercícios e intervenções que estão no guideline. E a gente vai falar quais são essas recomendações daqui a pouquinho, tá? Para quem tem risco alto, deve-se desenvolver uma intervenção centrada no paciente. E isso aqui, ó, a força dessa evidência é forte, tá? E B, é uma qualidade de evidência moderada, tá certo? Então, essa recomendação é que a prevenção de quedas seja planejada com base em uma avaliação completa e multifatorial do risco de quedas, com decisões compartilhadas, sendo usadas para desenvolver metas e intervenções em conjunto. Em conjunto com quem? Com toda a equipe multidisciplinar, interdisciplinar, com o paciente, cuidadores e familiares, tá? Além disso, deve-se considerar as prioridades, crenças, recursos da pessoa idosa e outras questões individuais relevantes como cuidadores para desenvolver plano viável que contemple fatores de risco relevantes no contexto do indivíduo e de outras síndromes geriátricas e condições presentes. Isso é muito importante, né? Esse guideline ele trouxe muito essa questão de centrar no paciente. Então não adianta nós, enquanto profissionais de saúde, falarmos tem que seguir por esse caminho sem considerar todo o resto, tá? Bom, uma outra evidência que a gente tem aqui é sobre intervenção multidomínios do risco de quedas. Então, a gente precisa oferecer intervenção multidomínios, então intervenção que englobe vários domínios ali de cuidado com o paciente, baseada na avaliação multiprofissional e multifatorial do risco de quedas para pessoas idosas identificadas em alto risco de quedas. Além disso, essas intervenções vão ter que abranger 2 ou mais domínios, tá certo? Então, vamos supor, polifarmácia e controle postural, e adaptação ambiental. Então, a gente tem aí 3 domínios, tá? Diferentes dentro dessa abordagem com o paciente, tá bom? Então, de acordo com o que a gente encontrar na avaliação multifatorial, a gente tem que estabelecer as intervenções. Então, não há protocolo, isso é importante. Para quem está residente na comunidade, o mínimo que precisa ser feito para quem tem alto risco de quedas é exercício de força e equilíbrio, revisão de medicamento, manejo de hipotensão postural, doenças cardiovasculares, manejo de doenças agudas e crônicas, melhora da visão e audição, resolução de problemas nos pés, suplementação de vitamina D, melhora da nutrição, manejo de continência, intervenções sobre preocupações em cair, e aqui a gente está falando principalmente do medo de cair, educação individual e modificação ambiental, incluindo dispositivos assistidos e uso de tecnologia. Aí aqui, onde eu falei que a gente já ia falar sobre esse assunto, o que a gente tem de evidência quando a gente fala de intervenções de exercícios e atividade física? E aqui a gente está falando de uma evidência 1A, ou seja, uma evidência forte e com uma qualidade alta. Então, é o que a gente tem de melhor dentro da prevenção de quedas. E aqui vocês guardem isso no coração para a vida. Programas de exercícios para prevenção de quedas em residentes na comunidade que incluam exercício de equilíbrio desafiadores e exercícios funcionais, como levantar e sentar, apoiar pés alternadamente em um banco, são 2 exemplos que eles dão, devem ser oferecidos com sessões de 3 vezes na semana ou mais, de forma individualizada e progressiva em intensidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que eu faça treino de equilíbrio, que eu vou precisar fazer com o meu paciente, precisa ser um treino progressivo em intensidade. Não adianta eu sempre fazer a mesma coisa no treino de equilíbrio que seja fácil para o meu paciente. Eu tenho que desafiar esse equilíbrio dele e eu tenho que progredir em intensidade, tá? Por pelo menos 12 semanas, continuando por mais tempo para melhores efeitos. Então aqui, por que eu falei para vocês que é legal para quem tem, aqui é evidência 1A para quem tem algum risco de quedas, tá? Então quando eu falei lá para vocês risco intermediário, esse paciente ele vai vir para nós na fisioterapia. Então se a gente tem que fazer um controle e um acompanhamento de no mínimo 12 semanas, eu aconselho a gente a fazer reavaliações a cada 12 semanas. Tá? Para acompanhar bem de perto, até que a gente mude, de repente, o status, né, do risco de quedas desse paciente. Bom, uma outra recomendação é que, quando viável, deve-se incluir o Tai Chi e ou treino individualizado e progressivo de resistência e força muscular. Por que eles comentam do Tai Chi aqui? E é um nível, uma qualidade de evidência intermediária? Porque tem muito estudo falando sobre o Tai Chi, tá? Então, ou incluir Tai Chi e ou, né, no caso, um treino progressivo de resistência e força muscular. Isso é importante, tá?
Sobre intervenções medicamentosas, né? Há uma recomendação forte de nível intermediário que diz que precisamos rever medicamentos e deve-se realizar a prescrição apropriada, tá? Então, muitas vezes somos nós, fisioterapeutas, que vamos entender o que o paciente está tomando de medicamento, a gente vai entender, chegando na casa dele, se ele está fazendo o uso correto ou não, como é que está sendo, né, se ele está se automedicando. Então, isso é importante a gente conversar junto com a equipe, principalmente com o geriatra, se o paciente não tiver um geriatra, que a gente encaminhe para um geriatra. Além disso, em residentes em LPI, a estratégia para a prevenção de quedas deve incluir um racional para desprescrição de medicamentos que aumentam o risco de quedas. Por quê? Dentro de LPI, que é a instituição de longa permanência, né, para pessoas idosas, todas as pessoas idosas têm que ser consideradas em alto risco de quedas. A gente vai falar sobre isso mais para frente também. Então, aqui a equipe precisa conversar sobre isso. Uma outra recomendação fortíssima e de qualidade excelente é o manejo da hipotensão postural, que deve ser incluído como um componente de intervenção multidomínio. E isso a gente tem como fazer com a equipe. A nível forte e intermediário diz respeito a intervenções para alterações cardiovasculares identificadas em avaliação do risco de quedas, precisam serem feitas nas mesmas condições quando o paciente tem síncope associada. Uma outra questão que eles trazem bastante no guideline são as intervenções telehealth e tecnologia. Então, usar telehealth, algum tipo de saúde online, né, vamos dizer assim, ou sistema inteligente dentro de casa, quando disponível, em conjunto com treino de exercício, pode fazer parte de um programa de prevenção de quedas para residentes na comunidade. Isso aqui é recomendação de especialistas, tá? Além disso, não há evidência atual que suporte a utilização de tecnologias vestíveis para prevenção de quedas. Então, quando a gente fala em tecnologia vestível, por exemplo, um smartwatch que identifique o momento que o paciente, né, que preveja o momento que o paciente vai cair, ou aqueles dispositivos de suporte, de alerta para apertar, enfim, seja por colar ou por reloginho, enfim, não tem evidência científica sobre isso, tá? Então aqui a gente está falando de uma evidência fraca e de uma evidência de qualidade ruim, tá? Bem baixa, tá certo? Então aqui, porém, evidências em desenvolvimento mostram que a tecnologia vestível, que é usada em programas de exercícios para prevenir quedas, pode aumentar a participação da pessoa idosa. Então, fica aqui um alerta que talvez futuramente saia alguma evidência sobre isso. Uma outra questão são as intervenções ambientais. Então, modificação no ambiente domiciliar, né, que considera suas capacidades, comportamentos no contexto, devem ser providenciadas como parte da intervenção multidomínio. Então, aqui a gente tem um nível forte e intermediário, qualidade intermediária. Uma recomendação dos especialistas que a gente não tem uma certa evidência ainda é manejar alterações vestibulares, tá, no contexto multifatorial para a prevenção de quedas. Além disso, o tratamento adequado para dor também tem que ser incluído no contexto multidomínio, também recomendação aqui dos especialistas. Essa abordagem, né, tratamento para dor, tem que ser personalizada, deve ser realizada para considerar opções não farmacológicas e farmacológicas, a fim de minimizar o risco de eventos adversos. E aqui a gente está falando que as abordagens não farmacológicas incluem tanto a fisioterapia quanto a terapia cognitivo-comportamental. Outra questão é a intervenção sobre preocupações sobre cair. Então, há uma recomendação forte de qualidade intermediária que o exercício, terapia cognitivo-comportamental e terapia ocupacional são importantes para reduzir as preocupações que a pessoa idosa tem sobre a possibilidade de cair, tá? Isso para residentes na comunidade. Uma outra recomendação de especialistas é o manejo das alterações visuais. Outra recomendação é sobre a vitamina D. Então, se a pessoa idosa ela está em risco de deficiência, a suplementação tem que ser recomendada de acordo com o guideline, mas a gente não tem evidência atual que suporte essa suplementação universal para prevenir quedas, só no caso de alguém que tenha deficiência, tá, dessa vitamina. E aí o guideline traz algumas considerações específicas em populações específicas. Então, quedas em hospitais. É nível fortíssimo e uma qualidade excelente recomendar a educação em prevenção de quedas, que tem que ser realizada para todos os pacientes adultos e idosos hospitalizados e em outros grupos em alto risco de quedas. Isso já é determinado na literatura.
Uma outra recomendação forte, porém a qualidade não é tão boa assim, é que estratégias simples ou de multidomínios baseadas nos fatores de risco identificados, comportamentos ou situações, devem ser implementadas para todos os pacientes adultos e idosos hospitalizados ou indivíduos mais novos em risco de quedas. Agora, uma questão que eu falei agora há pouco, é fortíssima recomendação com qualidade excelente. Todos os pacientes, né, adultos e idosos em instituições de longa permanência, a gente não precisa realizar o rastreio do risco de quedas. Então, aquele algoritmo que eu mostrei para vocês, teoricamente, a gente não precisa fazer. Por quê? Todas as pessoas idosas residentes na ILPI devem ser consideradas em alto risco. Vocês podem, de repente, fazer uma avaliação mais minuciosa para separar as pessoas idosas de acordo com o nível de dependência delas, para fazer grupos específicos de treinamento. Mas todas são consideradas em alto risco dentro da ILPI. E isso é evidência altíssima. Uma evidência forte, mas a qualidade ruim, né, uma qualidade baixa, diz respeito a que nós precisamos realizar uma avaliação multifatorial na admissão do paciente para identificar fatores que contribuem para o risco de quedas e implementar intervenções apropriadas para evitar quedas e consequências. Tá? Já a recomendação de especialista diz que conduzir a avaliação pós-queda em LPI deve ser considerada para identificar o mecanismo da queda, qualquer consequência que o paciente tenha tido para a reavaliação dos fatores de risco do paciente para quedas e ajuste das estratégias de intervenção, tá? E aí a gente faz isso para evitar uma transferência desnecessária para o hospital de um paciente que esteja institucionalizado. Outras recomendações e que são fortes, mais de nível de qualidade ali intermediária, é que deve-se utilizar a FES-I, que é uma escala de autoeficácia de quedas e que as pessoas usam muito para medir medo de cair, para avaliar a preocupação sobre a possibilidade de cair em LPI. Deve-se ter uma abordagem multifacetada dentro da LPI para reduzir quedas, então é importante treinamento de equipe, uso sistemático de ferramenta multidomínio de apoio à decisão e implementação de ações de prevenção de quedas. Não deve-se usar contenções físicas como uma medida de prevenção de quedas em LPI, a gente vê muito isso na prática clínica, né? E deve-se otimizar a nutrição dentro da LPI, oferecendo alimentos ricos em cálcio e proteínas, bem como suplementação de vitamina D. E por fim, aqui em LPI, que é uma qualidade baixa, porém uma recomendação forte, é que deve-se incluir promoção de treino de exercícios quando viável e seguro como parte de uma abordagem multidomínios dentro da LPI, tá? Algumas populações específicas citadas no guideline, então, dizem respeito aos pacientes com doença de Parkinson, em estágio inicial e moderado e com alteração cognitiva leve ou sem alteração. Então, aqui a recomendação é que haja programa de exercícios individualizados, incluindo treino de equilíbrio e resistência. Para pacientes pós-AVC, exercícios individualizados e progressivos com o objetivo de melhorar equilíbrio, força muscular e marcha para prevenir quedas. Pacientes pós-fratura de quadril, exercícios progressivos individualizados para melhorar a mobilidade como estratégia para prevenir quedas também. O programa de exercícios para pacientes pós-fratura de quadril, eles devem ser iniciados ainda na hospitalização e serem continuados na comunidade. E pessoas idosas residentes na comunidade com alterações cognitivas leve e leve a moderada devem participar de exercícios para prevenção de queda se estiverem dispostos e forem capazes de participar. Então, são recomendações específicas feitas no guideline. E aí, tem uma questão muito legal que o guideline trouxe, foi a consideração das quedas nos países de baixa e média renda. E aqui a gente se inclui, né? Tá? O Brasil se inclui nesse quesito. Então, aqui a gente precisa considerar que as necessidades do contexto local, elas precisam ser levadas em conta para a implementação do programa de prevenção de quedas. Então, pensa, como que a gente faz um programa de prevenção de quedas na comunidade, como que a gente faz no bairro, né, que tem acesso a tudo. Então, esse nível de evidência é forte e a qualidade é intermediária. Agora, aqui, ó, já é um nível de evidência fraco e a qualidade baixa, mas há uma recomendação para priorizar avaliações dos fatores de risco para alterações cognitivas, obesidade, incluindo obesidade sarcopênica, diabetes, falta de calçado apropriado e perigos ambientais. Então, se você precisar fazer algumas avaliações e não consegue fazer todas,
há um nível baixo de evidência, mas existe, né? Dizendo que dá para priorizar esses itens aqui que eu coloquei para vocês. E uma recomendação dos especialistas do guideline diz respeito a que os profissionais de saúde devem priorizar a utilização de instrumentos validados e disponíveis de forma gratuita para avaliar a mobilidade e risco de quedas. Então, evitando, assim, a necessidade de usar equipamentos, né, que você precisa gastar muito, ou instrumentos que você precisa pagar para ter acesso. E por fim, a gente tem 2 itens falados no guideline, que é fragilidade e sarcopenia. E na fragilidade, eles dizem que ela está intimamente associada ao aumento do risco de quedas, tá? Então, 15% nos pacientes com 65 anos ou mais e 25% naqueles que têm 85 ou mais. A fragilidade, ela dobra o risco de quedas recorrentes, ou seja, 2 ou mais quedas no último ano. Pessoas idosas pré-frágeis têm 30% de chance de serem caidoras recorrentes. E a fragilidade tem sido associada com mais consequências graves das quedas e fraturas de quadril. E a sarcopenia, eles comentam o seguinte, que a prevenção da sarcopenia e associação com quedas varia de acordo com a definição do diagnóstico utilizado na população estudada. Existe um estudo iucirente que aponta que aproximadamente 25% das pessoas 80 a mais e pessoas com sarcopenia têm 3 vezes mais chances de cair em 2 anos. E eles destacam a importância de que novos estudos devem incluir atenção especial sobre como avaliar e tratar a sarcopenia em pessoas idosas em alto risco de quedas. Certo? Então, era tudo isso que eu queria aqui falar para vocês nessa aula aberta. Espero que vocês tenham aproveitado cada ponto que eu citei aqui. A ideia dessa aula é frisar para vocês o que a gente tem de evidência científica e para que vocês consigam utilizar essas informações de forma consciente com raciocínio clínico no dia a dia de vocês. Por exemplo, se o paciente chegou para você com histórico de quedas, você fez uma avaliação super minuciosa lá e aí você traça um planejamento com ele e fala que ele tem que fazer treino de equilíbrio, ele tem que fazer a fisioterapia, ele tem que fazer exercícios e você não dá um norte para ele, você pode não estar de acordo com as evidências. Então, de repente, você fala, não, a gente vai ter que treinar equilíbrio, vai ter que treinar força, vai ter que treinar aqui a função. Beleza. Mas se você não falar para ele, olha, em tanto tempo provavelmente você vai começar a ter resultado, você vai sair fazendo isso aleatoriamente. Né? Você não vai ter um objetivo. Então, a gente já sabe pela evidência científica que o paciente tem que pelo menos fazer esse treino por 3 meses, por 12 semanas. Então, em 3 meses, eu já tenho condição de falar para ele que os primeiros resultados podem aparecer. Se a gente fizer com a recomendação ali de 3 vezes na semana no mínimo, tá? Se a gente incluir programas também de fortalecimento muscular, além da parte de treino de equilíbrio e tudo mais. Então, você falar para o paciente que você precisa reavaliá-lo daqui 3 meses para a gente fazer um acompanhamento e você estratificar de novo o risco para ver se ele já saiu do alto risco para o médio risco, enfim, isso é importante para o paciente. Você dá um norte para ele, você não vai simplesmente avaliar e falar, olha, vamos ficar eternamente juntos. Não, você vai mostrar para ele, de acordo com a evidência, o que a gente tem. E ele consegue entender que pelo menos 3 meses ele vai ficar com você. Né? Porque às vezes o paciente, você alinha expectativa assim, às vezes o paciente acha que não, né? Ele vai ficar tanto tempo e não, né? Ele pensa que, sei lá, 10 sessões, né? Que é o número mágico ali das recomendações médicas, então em 10 sessões vai ficar bom, não é bem assim, tá? Então o que a gente tem de evidência é isso. Além disso, e daí a gente vai conversar isso na próxima aula aberta aqui que a gente vai ter sobre avaliação com raciocínio clínico, não adianta eu sair treinando tudo do equilíbrio. Eu preciso, dentro da minha avaliação, avaliar muito bem o controle postural, avaliar todos os componentes do controle postural, para eu entender o que eu vou focar. E outra, como vocês viram, não adianta eu treinar o equilíbrio aleatoriamente, eu preciso desafiar o equilíbrio do meu paciente. Tá? Mas eu tenho que desafiar com consciência e com raciocínio também. Não adianta, por exemplo, o paciente não consegue nem ficar em pé na superfície firme. Como é que eu vou sair treinando com ele numa superfície instável já de cara? Então eu tenho que desafiar o equilíbrio dele na superfície firme primeiro e evoluir. Tá bom? Então só alguns insights para vocês irem pensando.
E convido a todos, né? Se você chegou até aqui, ficou comigo até o final, se inscreve no nosso treinamento. O treinamento é gratuito. A previsão é que a gente tenha aí pelo menos 2 horas de aula. Eu vou falar para vocês o que em 2024 a gente precisa fazer para de fato prevenir quedas nos nossos pacientes. E não vou falar só da evidência. Você que já está vendo essa aula aberta aqui, você vai chegar mais preparado para o treinamento que a gente vai ter na quinta que vem. Então a gente vai falar muito sobre como prevenir quedas na prática mesmo. O que a gente faz? Desde a avaliação até o momento do treinamento, o que a gente vai fazer? Tá bom? Então, muito obrigada por estarem até aqui. Além de se inscreverem para o treinamento, se inscrevam aqui no canal, né? Ativem os sininhos para vocês não perderem nada e me sigam lá no Instagram também, @LarissaViveiro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.